Olá, me chamo Lucas. Bem-vindos ao canal Física 160. O vídeo de hoje é um trecho da minha aula de instrumentos de medida de um circuito elétrico. Este trecho contém a resolução de 2 exercícios. Espero que gostem. Bons estudos! Exemplo 1. Determine as indicações das medidas de cada um dos instrumentos a seguir. Observação, considere-os como instrumentos ideais. E eu disse 3 exemplos, na verdade é o exemplo 1 só que com as letras A, B e C. Eu tenho, nesses 3 casos aqui, os dados da questão aqui no cantinho e o desenho de um circuito. Então, vocês podem ver aqui que eu tenho uma associação em série, não é? Se você olhar só os resistores, e neles eu coloquei um amperímetro aqui e um voltímetro aqui. Repara, o amperímetro em série, como tem que ser, e o voltímetro aqui, em paralelo. Repara que, do jeito que eu estou montando aqui, o meu amperímetro, como é uma associação em série, não faz diferença em que ponto eu colocaria ele. Ele vai me indicar a corrente total que percorre esse circuito, porque numa associação em série, a corrente é igual em todos os pontos. Já o meu voltímetro, como eu coloquei ele aqui entre os terminais do meu resistor RA, então ele vai estar medindo a tensão elétrica aplicada especificamente ao resistor RA. Tudo bem? Geralmente eu coloco o resistor R1, R2, R3, né? Eu resolvi usar letras aqui, porque nos outros exemplos eu começo a colocar 2 voltímetros, 2 amperímetros, aí eu coloco o amperímetro A1, A2, voltímetro V1, V2. Para não ficar confuso essa questão da numeração, eu coloquei aqui em letras dessa vez. Tudo bem? Que dados eu tenho aqui? Eu sei a tensão total do meu gerador e eu conheço as resistências elétricas dos resistores RA, RB e RC. Eu quero saber, então, a corrente elétrica total, que vai ser registrada aqui no amperímetro, e a tensão elétrica aplicada especificamente ao resistor RA. Então, vamos começar aqui analisando, deixa eu tirar esse ícone, analisando a medida aferida pelo amperímetro. Tudo bem? Eu vou começar com a primeira lei de Ohm, como é muito comum, né, na maioria dos exemplos que a gente fez. Uma equação bem central. Só que como eu estou falando da corrente total do circuito, eu vou ajustar ela aqui, né, para uma associação, para um conjunto de resistores, U é igual a REC vezes I, onde o REC é a resistência equivalente, seria a resistência, digamos assim, total do meu circuito. E como eu quero calcular a corrente, eu vou fazer uma manipulação matemática, muito comum também nos exemplos que a gente fez até aqui, para evidenciar a corrente, né? Lembrando, ela está multiplicando aqui pela resistência para equilibrar a equação, do outro lado tem que estar dividindo. Então, a minha corrente, intensidade de corrente, vai ser U sobre REC, tensão sobre a resistência equivalente do circuito. Como os resistores estão em série, então o cálculo da resistência equivalente é simplesmente dado pela soma deles. A resistência equivalente vai ser RA mais RB mais RC. Substituindo os valores que estão aqui, 150, 100 e 200, eu tenho a soma total dada por 450 ohms. Esse é o valor da resistência equivalente desse circuito. Posso substituir esse número aqui e desalinhou. Enfim, é aqui, tá? Desalinhou um pouquinho. Posso substituir esse número aqui e fazer a conta. Ó. I é igual a U sobre REC, 225, que foi dado pela questão, por 450, que eu acabei de calcular aqui. Tudo bem? Bom, substituindo 225 por 450, fazendo essa conta, vocês vão ver que vai dar 0,5 ampere. Então, já determinei a medida do amperímetro. Agora, vamos analisar a medida do voltímetro. De novo, tem a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, só que eu vou usar ela especificamente no resistor A. Ou seja, a tensão aplicada ao A é igual à resistência do meu resistor A vezes a corrente que percorre o resistor A. Mas já que é uma associação em série, a corrente é igual em todos os pontos. E eu acabei de calcular essa corrente. Então, vai ser RA, que eu conheço aqui, 150, vezes 0,5, que é o valor da corrente que eu calculei aqui. Ou seja, 75 volts. Então, eu determinei as duas medidas aferidas pelo meu amperímetro e pelo meu voltímetro. Tudo bem? Esse foi o exemplo 1. Exemplo 2. No caso, esse foi o exemplo 1, letra A, né? Agora, exemplo da letra B. Bom, agora eu já tenho uma associação mista. Reparem aqui. Tenho o meu gerador, a minha corrente. Ela chega nesse ponto aqui, eu tenho um nó. Então,
ela se divide, uma parte vem para cá, uma parte vem para cá, ou seja, eu tenho uma ligação em paralelo, mas se você olhar só essa parte de cima aqui da associação em paralelo, eu tenho dois resistores ligados em série, em sequência. A parte da corrente que sobe, ela vai atravessar tanto A quanto B, antes de voltar aqui e se juntar no outro nó, corrente total. E mais uma vez, eu tenho um amperímetro e um voltímetro. O amperímetro está aqui em série com o resistor RC, então ele vai medir exatamente a corrente elétrica que atravessa, que percorre o resistor C. E o meu voltímetro está ligado aqui nos terminais do meu gerador. Então ele está medindo a tensão total aplicada no circuito elétrico. Vamos começar por ele, dessa vez pelo voltímetro. Eu mais uma vez vou usar a primeira lei de Ohm, só que agora como um conjunto. U é igual a REC vezes I. Então, como eu quero o U, né, tensão total, eu preciso conhecer a resistência equivalente desse circuito e a corrente elétrica total, I. Reparem aqui nos dados da questão que eu conheço todas as resistências, então eu posso calcular a resistência equivalente, e eu tenho a corrente total, 2 amperes. Então, vamos lá. De cara, eu posso ver que A e B estão em série, então o cálculo da resistência equivalente deles é simplesmente dado pela soma, igual eu fiz no exemplo A. Só o A e o B, né? Só eles dois que estão em série. Então, substituir aqui, 50 mais 40, dá 90. No caso, 40 mais 50, mas enfim, mesma coisa, dá 90. 90 ohms é a resistência equivalente deles dois. Repara que, ao invés de eu escrever simplesmente REC, eu coloquei REC e embaixo, pequenininho, um índice AB, para indicar que eu estou calculando a resistência equivalente só entre o A e o B. Tudo bem? Esse REC aqui que eu coloquei é a resistência equivalente total do circuito. Ainda não é ele que eu calculei aqui. Bom, eles dois, então, equivalem a um único resistor de 90 ohms. Eu poderia trocar eles dois por um de 90, que eu estaria mantendo as características do meu circuito. É a resistência equivalente deles. E eles dois estão em paralelo com o resistor RC. Então, eles dois, que podem ser trocados por um de 90, esse de 90 estaria em paralelo, assim como o A e B estão, com o resistor C. Então, repara, tem uma associação em paralelo, e se você considerar o cálculo da resistência equivalente que você fez até agora, um resistor de 90, eu teria o caso de apenas dois resistores numa associação em paralelo, que eu posso calcular com essa equação aqui do produto pela soma, considerando esse valor, que equivale aos resistores A e B, e o valor dado pelo resistor C. Tá bom? Substituindo aqui, ó, 90, que é o que eu achei, vezes 10, que é o valor da C, sobre 90 mais 10. 90 vezes 10 dá 900, 90 mais 10 dá 100. Eu posso cortar dois zeros em cima e embaixo. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 9 ohms. Posso substituir esse valor aqui. Então, agora eu conheço o valor da resistência equivalente e eu já tenho o valor da corrente. Substituindo aqui, 9, que é o que eu calculei, vezes 2, que eu já conhecia, 18 volts. É a tensão total do meu circuito elétrico aqui nesse exemplo D. Agora falta analisar a medida do amperímetro, ou seja, qual é a corrente elétrica que percorre aqui o resistor RC. Bom, lembrando que o C está em paralelo com A e o B. E eles todos, né, os três, consistem no meu circuito, não tem mais nenhum resistor. O fato do C estar em paralelo com a B já vai me ajudar. Por quê? Vamos lá. Como é que eu vou calcular essa corrente do C? Eu vou considerar só o C aqui na questão. O igual a R vezes I, igual do exemplo A. Se eu isolar o I é igual sobre R. Se eu considerar só os dados do C, com a tensão aplicada ao C e com a resistência do C, eu posso calcular essa corrente. Por que é importante eu ver que eles estão em paralelo e são os únicos resistores do circuito? Porque numa associação em paralelo, se você observar isso, que eles estão em paralelo, numa associação em paralelo, nós temos que a tensão elétrica é a mesma para todos os resistores que estão em paralelo. Ou seja, o C, a tensão aplicada ao C, vai ser igual à tensão aplicada ao AB, como um só. E como eles todos são, esses pontos aqui são os únicos que englobam resistores, não tem mais resistores em série em nenhum outro ponto, nós podemos dizer que é igual justamente à tensão total aplicada sobre eles. Ou seja, a tensão total é a que é aplicada no resistor C, que é igual à aplicada nos resistores AB. E eu sei esse valor, eu acabei de calcular, vale 18 volts. Então,
Quando eu for substituir aqui, usando a primeira lei de Ohms, apenas aplicada para o resistor C, eu posso substituir a tensão C, o C, que vale 18, e o RC eu sei que vale 10. 18 dividido por 10 dá 1,8 ampere. Então, temos a medida do amperímetro e temos a medida, do voltímetro. Obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, considere dar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever em nosso canal. Isso ajuda muito na divulgação dele. Até a próxima!